Bora lá, galerinha! Bom dia, meu povo e minha pova! Uhul! 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 Uhul, não? É uhul, não é? Estamos aqui para a nossa quinta aula de língua portuguesa do nono ano. Hoje, pessoal, bastante atenção, que começaremos um conteúdo novo. Vamos lá, então? Sucesso para todos nós e atenção! Nós já revimos o conceito de frase, que é um conjunto de palavras que tenha sentido e tenha pontuação. Aí eu vou ter uma frase. As frases, por sua vez, podem ser nominais ou verbais. A frase nominal não tem verbo. A frase verbal tem verbo. Toda frase verbal será chamada de período. Este período pode ser simples ou composto. Ele será simples se tiver uma única oração. Ele será composto se tiver mais de uma oração. Até aqui nós já havíamos visto os conceitos. Agora, todo período composto, formado por mais de uma oração, pode ter orações coordenadas ou podem ter orações subordinadas. O período pode ser composto coordenado ou composto subordinado. Qual é a diferença dos dois? Bom, basicamente é assim. Quando as orações estão completas, sujeito, verbo e complemento, ela forma uma oração e vai ser coordenada. Quando algum desses termos depende na outra oração, elas serão subordinadas, ou seja, não vou ter como separar as orações, uma é dependente da outra. Vamos ver esta frase que o professor pôs aqui, que é um período composto. As videoaulas começaram assim que o recesso de 15 dias terminou. Primeiro verbo que aparece, começaram. Quem foi que começou? Para identificar o sujeito da oração. As videoaulas começaram. Então, aqui eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo intransitivo. Segundo verbo, terminou. Quem foi que terminou? O recesso de 15 dias. Eu tenho aqui uma segunda oração, com verbo também intransitivo. Agora, essas duas orações estão ligadas por uma locução conjuntiva, assim que. Esse assim que o recesso de 15 dias terminou me dá uma ideia de temporal, uma ideia de tempo. Ou seja, as videoaulas começaram no momento que o recesso de 15 dias terminou. Portanto, esta segunda oração ela é dependente da primeira, porque ela fornece uma ideia temporal. E o tempo por si só não forma uma frase verbal, no caso. Eu preciso da primeira oração, que as videoaulas começaram. Eu até poderia dizer, as videoaulas começaram, ponto. Aí eu tenho uma oração principal. Agora, quando que essas videoaulas começaram? Assim que o recesso de 15 dias terminou. Então, a segunda oração é uma ideia temporal para a primeira. Portanto, a segunda oração é subordinada à primeira, porque representa uma ideia temporal. Agora, se eu dissesse, estudei muito, portanto atingirei o rendimento máximo, a primeira oração é estudei muito, sujeito oculto eu. A segunda oração, atingirei o rendimento máximo. O portanto, que é uma conjunção, ele dá uma ideia de conclusão da segunda oração com relação à primeira. Mas, de qualquer maneira, elas são livres. Eu poderia, por exemplo, pôr um ponto depois da palavra muito, formar uma frase com estudei muito. E eu também poderia formar uma frase com a segunda parte. Portanto, atingirei o rendimento máximo. Quando eu puder pegar as orações e formar frases diferentes, elas são coordenadas. Quando eu não puder fazer isso, elas são subordinadas. Agora, quem tiver o livro aí de português, pode abri-lo na página 18. Lá na página 18, estudaremos o período composto por coordenação e as orações coordenadas. Vamos construir aqui um pouquinho do conceito. Aqui tem uma tira que diz o seguinte. Pegaram o livro já? Qualquer coisa, dá uma pausa aí no vídeo até conseguirem um livro, beleza? Sapato bico fino é o terror das baratas. Mas existe um lugar seguro.
Onde é o lugar seguro? Dentro do sapato de bico fino, porque os dedões, não, o dedão, né, os dedos não alcançarão na ponta do sapato e a barata não terá problemas. Visto. Questão número 1. Observe a estrutura sintática da frase do primeiro e do segundo quadrinho. A frase começa no primeiro quadrinho e termina no segundo quadrinho. Olha só, essas reticências aqui no final do primeiro quadrinho representam a continuidade da frase. Aqui é uma frase só. Sapato bico fino é o terror das baratas, mas existe um lugar seguro. Ponto. Terminou a frase. Divida a frase em orações. Já apareceu a resposta aqui, né? Quantas orações há no período? 2. Agora, há 2 orações por que razão? Porque apareceram 2 verbos e cada verbo constitui uma oração. O primeiro verbo é aparecer, é o ser, a aparecer é, do verbo ser. E o segundo verbo, a aparecer, é o existe, do verbo existir. Então, nós temos 2 orações. Cada verbo vai ter um sujeito e fará parte de um predicado. Quais são essas orações? Vamos lá. Primeira oração. Sapato bico fino é o terror das baratas. Aqui eu tenho uma oração, porque eu tenho sujeito, verbo e complemento. Eu tenho sujeito, verbo de ligação e predicativo. Mas existe um lugar seguro. Eu tenho outra oração, porque eu tenho outro verbo, outro sujeito, outro predicado. Então, há 2 orações. Beleza? A primeira oração, sapato bico fino é o terror das baratas, em torno do verbo é. E a segunda oração é, mas existe um lugar seguro, em torno do verbo existir. Questão número 2. Na primeira oração desse período, identifique o sujeito do verbo ser. Bom, primeira oração, eu tenho o verbo é, que é o presente do indicativo do verbo ser. Quem é que é alguma coisa aí? O bico do sapato. Então, o bico do sapato é alguma coisa. Logo, ele é o sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo, neste caso, sapato, né? Não é bico do sapato, é sapato bico fino. O núcleo é sapato, tem um núcleo só, sujeito simples. Agora, o é, normalmente, é um verbo de ligação, porque ele não indica ação, ele indica um estado, ele é um verbo de ligação, ok? E ele exige uma característica ser atribuída ao sujeito, que neste caso, o que o sapato é? O sapato é bonito, o sapato é legal, o sapato é feio, o sapato bico fino é alto? Não, ele é o terror das baratas. Então, o terror das baratas é uma característica atribuída ao sapato bico fino. Gramaticalmente falando, é o predicativo do sujeito, sapato bico fino. Continuando agora, analisando a segunda oração. Na segunda oração do período, que está no segundo quadrinho, mas existe um lugar seguro. Identifique, letra A, o sujeito da forma verbal existir. Atenção agora aqui. O verbo existir deve apresentar um sujeito. O que ele é um verbo intransitivo. Sempre um verbo intransitivo. Tem que anotar isso, tem que memorizar isso. O verbo existir é um verbo intransitivo. Portanto, um lugar seguro é o seu sujeito simples. E quando eu me refiro à predicação do verbo, eu estou perguntando se o verbo é de ligação, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Neste caso, o verbo existir, como sempre, é um verbo intransitivo. Ele não tem complemento. Nesta oração eu tenho o sujeito e o verbo, e isso se basta. Agora vamos comparar a estrutura sintática das 2 orações. Quando eu falo em estrutura sintática, eu estou falando de sujeito, verbos e complementos.
falta nela um dos termos essenciais, ou seja, o sujeito ou o predicado. Vamos ver. Sapato bico fino é a primeira oração. Sapato bico fino é o terror das baratas. Primeira oração. É o verbo de ligação. Quem é que é alguma coisa? Sapato bico fino é o sujeito simples. Agora, o terror das baratas é o predicativo do sujeito sapato bico fino, porque é uma característica. Então, aqui eu tenho o sujeito sapato bico fino e o predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação, e um predicativo do sujeito. É o terror das baratas. Na segunda oração, eu tenho um verbo intransitivo e um sujeito simples. Se o verbo é intransitivo, o predicado é formado somente pelo verbo. Portanto, temos um predicado verbal, porque sempre que o verbo for transitivo ou intransitivo, o predicado é verbal. E temos o sujeito simples. Pergunta: falta nelas, nas duas frases, nas duas orações, um dos termos essenciais, ou o sujeito ou o predicado? Não, porque todas as duas têm sujeito e todas as duas têm predicado. A primeira oração, relembrando, apresenta um predicado nominal. E a segunda oração, um predicado verbal. Analisadas essas duas orações, essas orações são independentes sintaticamente, isto é, cada uma delas apresenta os seus termos essenciais, ou são dependentes. Uma funciona como termo da outra. Nós vimos que essas duas orações elas podem ser separadas em frases diferentes. Eu poderia dizer, sapato bico fino é o terror das baratas, ponto. E eu poderia fazer outra frase com a segunda oração, mas existe um lugar seguro. Quando eu puder separar as orações em frases diferentes, elas são orações independentes sintaticamente e, portanto, coordenadas. Considerando toda a frase, sapato bico fino é o terror das baratas, mas existe um lugar seguro, a conjunção mas entre as orações estabelece uma relação de adição, oposição, conclusão ou explicação. O que quer dizer o mas? Sapato bico fino é o terror das baratas, mas é uma ideia de oposição. Quer dizer que ela não é tão terror assim. Então, quando eu quero fazer uma ressalva, uma oposição, uma adversidade, eu posso usar a conjunção mas. Isso num texto é muito comum. E nós devemos ampliar o nosso vocabulário acerca das conjunções, inclusive as adversativas. Todas essas que estão listadas aqui abaixo são adversativas. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia. Mas, porém, entretanto, e com vírgula também valia. Ou seja, se eu puser um e com uma vírgula antes, ele assume também a função adversativa. Assim como mas, porém, entretanto, contudo, todavia. Mas, porém, entretanto, e com vírgula também valia. Vai. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia. Mas, porém, entretanto, e com vírgula também valia. Vamos lá, eu faço a primeira parte e vocês a segunda. Mas, porém, entretanto, vocês. Contudo, todavia. Beleza? De novo, eu. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia. Mas, porém, entretanto, e com vírgula também valia. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia. Mas, porém, entretanto, e com vírgula também valia. Relembrando os conceitos, frase pode ser nominal ou verbal. Toda frase que tem verbo forma um período. Este período, por sua vez, pode ser simples ou composto. E o período composto tem mais de uma oração e o período simples tem uma oração só. O período composto pode ser coordenado ou subordinado. Quando ele será coordenado? Quando eu puder pegar cada oração e separá-la numa frase diferente. Aí eu vou ter uma oração coordenada. As orações coordenadas podem ser aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas ou alternativas. Vai depender da conjunção que eu vou usar. No livro de vocês, e aqui na tela, o Davis listou algumas conjunções que estabelecem esse sentido. Por exemplo, eu estudei bastante e é aditivo. Tirei nota boa na prova.
não saí à praia, nem soma, nem fui ao shopping. Estou somando as duas coisas negativas. Adversativo nós vimos ali com mas, porém, entretanto, contudo, todavia. Mas, porém, entretanto, e com vírgula também valia. Explicativo é pois e porquê. Conclusivo, por isso, portanto. O alternativo, ou faz isso, ou faz aquilo. Quer queira, quer não queira, por exemplo. Então, nós temos 5 tipos de orações coordenadas. E para aplicar esses conceitos, vocês devem resolver os exercícios do 1 ao 5, da página 21 e 22 do livro de vocês, e os exercícios 1 ao 4, da página 23. Na nossa próxima aula pelo Hangout, o Davis fará a correção desses exercícios aí. Beleza, pessoal? Bom estudo para vocês. Um beijo de quem está com muitas saudades. Estudem bastante, porque a festa continua. Os estudos continuam. E nós precisamos estar antenados nisso. Certo? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.